Odilon Negrão, és o nosso homenageado esta noite, conforme insere neste livro de Carlos Bernardo Moreira, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas. Nada que mais justo do que a figura desse nobre pensador nato que deixou para o deleite dos intelectuais essa pérola que é os resultados das suas investigações, das suas pesquisas, fruto do seu labor e da sua elástica capacidade intelectual, conforme demonstra pela sua obra. Desconhecemos as datas de nascimento e de desencarnação de Odilon Negrão. Sabemos, porém, que ele, na década de 1940, dirigia o Mensário, o Revelador, órgão oficial da antiga União Federativa Paulista. Odilon Negrão reunia-se em sua residência uma vez por semana com um grupo de estudiosos espíritas para a investigação dos fenômenos de voz direta e de materialização de fantasmas. Uma das mais notáveis sessões experimentais dirigida por Odilon ocorreu no dia 1º de agosto de 1939. O grupo todo estava reunido neste dia, assim constituído: Antônio de Castilho, Urbano de Assis Xavier, Isabel de Castilho, Maria Janone, Adelaide Bucol, Rosa Terezinha Negrão e Hilda Negrão, a médium. Logo no início dos trabalhos, a corneta luminosa foi levitada e, em seguida, ainda com a corneta no ar, ouviu-se a voz amiga e conhecida de um dos guias da sessão, o Bugre Bororó. Saudou os presentes com alegria, disse que tudo ia bem e prometeu trazer um presente. Essa promessa de Bororó era velha. De há muito que ele prometia presentear o grupo. Logo após a sua retirada, ouviu-se uma voz que disse: que a paz de Jesus esteja com todos. Sou Caibás Schutel. Agradeço ao Urbano de Assis Xavier, ter levado o pessoal a Matão. Todos de lá ficaram satisfeitos. Um abraço. Schutel referia-se à sessão de voz direta que o grupo de Odilon Negrão realizou na cidade de Matão, em São Paulo, onde viveu Caibás Schutel, cognominado o bandeirante do Espiritismo. Era a sessão na noite de 24 de janeiro de 1939, à qual assistiram vários amigos e companheiros que Caibás Schutel soube fazer em vida naquela localidade araraquarense, informa Odilon Negrão. Em seguida, comunicou-se o espírito de Elisa Maria da Silva, mãe da médium. A entidade palestrou longamente com o grupo, encorajando e aconselhando a filha a prosseguir com coragem e perseverança
em sua missão de médium. Com a retirada desse espírito, sobreveio profundo silêncio. Em dado momento, porém, caíram sobre os presentes flores, muitas flores, suavemente perfumadas, um perfume sutil, presente do guia Bororó, que imediatamente perguntou em voz direta: gostaram? Estávamos comentando com os demais o inusitado fenômeno quando ouvimos outra voz. A entidade logo se identificou. Era o Dr. Ademar de Assis Xavier, irmão de Urbano. Ademar conversou com o seu mano sobre assuntos íntimos e, quando se retirou, saudou a todos afetuosamente. Acesa a luz, constatou-se que o chão estava coalhado de flores. Eram flores de ervilha de cheiro, com caules cuidadosamente aparados de 25 centímetros de comprimento cada um. Em nossa casa, comenta Odilon, onde não há horta, nem nas casas vizinhas, não encontramos essas plantas. Julgaram que as flores, pelo cuidado com que foram cortadas, tivessem sido tiradas de alguma floricultura. E isso quer dizer que os espíritos os transportaram de muito longe, pois que as casas de flores em São Paulo ficaram localizadas no centro da cidade e a nossa no bairro do Ipiranga. Quem conhece essa região sabe que fica muito distante. Essa classe de fenômenos físicos, fenômeno de transporte, apesar de exaustivamente estudada, daí emergindo um número considerável de teorias, apresente ainda várias dificuldades para a sua explicação completa. Só mesmo a teoria da integração e desintegração atômicas poderá servir-nos de base, de alicerce ao estudo científico desse problema altamente interessante. Vou dar uma pausa para comentar um episódio que ocorreu comigo e um dito pseudo-espírita. Comentava com ele a respeito da possibilidade desses fenômenos de transportes em lugares hermeticamente fechados, e ele simplesmente olhou para mim e argumentou isso ser impossível, porque se assim fora, a matéria sofria uma desagregação atômica, destruindo a mesma. Portanto, era impossível admitir essa teoria. Esta teoria era fajuta, não tinha lógica. Essa foi a explicação desse pseudo-espírita. Porque se ele estudasse realmente esta ciência que diz respeito a todos os conhecimentos que vigem o nosso conhecimento científicos, ele saberia, porventura, o que sucede da agora para diante. Como se poderá supor, sem que se recorra ao expediente desonesto do embuste e da fraude, que um grupo, ou melhor, que um corpo tangível, fisicamente organizado, possa atravessar as paredes de um quarto completamente fechado, seja essas paredes de madeira, de fibra, de tijolos ou de cimentos armados, chamado concreto. Passamos agora a palavra ao jornalista e pesquisador Odilon Negrão,
que à época dos fenômenos que observou, manifestou-se nos termos seguintes sobre o mecanismo de transporte de objetos para ambientes fechados. Sabemos que os corpos são constituídos de átomos e esses se caracterizam pelas suas valências, isto é, pelo número de cargas positivas, negativas ou neutras que contiverem. Essas cargas, ou melhor, esses valores físicos, químicos, a ciência moderna os designa pelos nomes de elétron, prótons, nêutrons e fótons. O átomo, tomado isoladamente, o átomo em si, como se poderia dizer em filosofia, leva-nos à concepção, hoje universalmente aceita, da unidade da matéria. Na formação das moléculas que se conglomeram para a gênese das células, elementos esses que organizam os corpos vivos, os átomos tomam um caráter definido e momentaneamente definitivo, de conformidade com as cargas que contém. Mas, desde uma vez que a força que os ligava perca a sua coesão, os átomos se libertam, integram-se à natureza. A vida, portanto, a vida física é uma chama de integrações e desintegrações atômicas, em constante e perpétuo movimento. Sabemos que as células de um corpo conservam grandes espaços entre si e que nos próprios átomos, que são elementos invisíveis mesmo sob o aumento das lentes dos microscópios, as distâncias que separam as suas cargas e valências relativamente ao tamanho e peso do átomo são tão enormes quanto as que verificamos entre os corpos celestes, entre os astros que povoam os espaços. Há, portanto, uma similitude unitária, muito estreita, entre o macrocósmico e o microcosmos, entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Hermes Trismegisto tinha razão quando disse: o que está embaixo é igual ao que está em cima. Se observarmos uma lâmina de aço polido, teremos a impressão de que estamos diante de uma superfície lisa, absolutamente impenetrável. Bastará, no entanto, que submetamos essa lâmina a aparelhos de visão ampliada para que percamos essa visão fictícia. Veremos então que o aço polido, ao contrário do que imaginávamos, surge-nos à vista como uma superfície porosa, cheia de interstícios, de furos e buracos, como se fora uma esponja. A nossa vista desarmada é que não pode perceber em certos corpos os espaços intermoleculares. É coerente imaginar-se, é lógico e científico, que o afirmemos que um corpo, tangido por forças capazes de modificá-los momentaneamente, possa e consiga atravessar uma parede e integrar-se de novo depois dessa trajetória atômica. Está aí uma resposta
para os contravessores dessa teoria. Não estamos inventando nenhuma teoria charlatanesca, nem teríamos, se o quiséssemos, credenciais para tanto. O que apresentamos, firmados nas últimas concepções científicas da físico-química, é apenas um raciocínio espontâneo e congruente, tirado de leis conhecidas e aceitas, provadas e já estabelecidas. Não precisamos, dentro do Espiritismo, de forçar a nota, de torcer o sentido dos fenômenos observados ou de tirar brasa do fogo com a mão do gato, como se diz na gíria, no adágio popular, para a explicação dos fatos supranormais que se constatam nas experiências de fenômenos espiríticos, que os negadores dessa teoria denominou como metapsiquismo. Esta que é a verdade. Até porque eu não consigo ver em um fenômeno metapsíquico senão a intervenção do agente promotor do fenômeno. Quem é ele? Senhores metapsiquistas, o espírito, seja ele fora do corpo ou no corpo. Está ali um espírito atuando. Essa que é a lógica. Certo? Pronto. Eu não vejo o cérebro produzir nada. Para mim o cérebro é para o espírito o que a CPU é para o computador. Certo? A integração e desintegração atômicas, como queríamos demonstrar, é o princípio no qual se firmam os espíritos para produzirem os fenômenos de transporte de objetos tangíveis e fisicamente constituídos em compartimentos fechados. A propósito da teoria concebida por Odilon Negrão, eis o que pensa a respeito o professor Ernesto Bozano, outro gigante da pesquisa fenomênica, da pesquisa extrasensorial. Segundo o ilustre pesquisador italiano, por ocasião do mecanismo do transporte de objetos para ambientes fechados, estes sofriam dissociação das moléculas que se afastariam uma das outras, de modo que os espaços intermoleculares foram aumentados. Eu não encontro um meio de explicar esse fenômeno no momento da experimentação espirítica, como assim queiram dizer metapsiquista, sem que não seja por intermédio desse agente que é o grande potencial de criação da natureza, o espírito. Até que me prove o contrário, eu vou continuar com a minha assertiva. Nesses fenômenos, seja ele anímico ou espirítico, como assim queiram falar, ainda aí há a participação do agente produtor do fenômeno, o espírito. A diferença que eu vejo é quando esse espírito está encarnado e produz esse fenômeno por si só. É um fenômeno anímico, produzido pelo espírito encarnado. Quando ele está desencarnado, aí foge do conceito anímico, passa a ser um fenômeno hermeticamente espirítico ou espiritual, produzido pelo espírito fora do corpo físico. Até que me prove o contrário, eu vou ficar com essa teoria.
Segundo o ilustre pesquisador italiano, por ocasião do mecanismo do transporte de objetos para ambientes fechados, estes sofreriam dissociação das moléculas que se afastariam umas das outras, de modo que os espaços intermoleculares foram aumentados. Nesse caso, os objetos aumentariam a superfície externa, fechada, que encerra todas as suas moléculas, as quais, ao ser mutuamente deslocadas, manteriam as mesmas posições relativas. Isso permitiria que o objeto, com suas moléculas dissociadas, penetrasse através das paredes que limitam os recintos fechados de onde saem, ou para onde entram, que é no caso os fenômenos de transporte em uma sala inteiramente fechada. Me provar que isso seja capaz, esse fenômeno anatômico seja produzido por intermédio de um cérebro sem espírito, aí é outra coisa. Aí eu acreditarei que isso seja um fenômeno propício a ser produzido por um indivíduo destituído de espírito, até porque qualquer indivíduo encarnado que se submeta a uma experimentação desta natureza, para mim ali há um espírito atuando, o espírito da criatura. Não vejo, não consigo entender existir alguém sem que não seja munido de um espírito. Espírito esse que muitos pesquisadores, alturas de sábios, como Charles Richer, Grasset, Janet, René Suder e muitos tantos outros, argumentam enfaticamente: o espírito não existe. Após a ultrapassagem, as moléculas voltariam a ocupar as mesmas posições primitivas, e com isso o objeto voltaria à mesma configuração que possuía anteriormente. Para justificar sua hipótese, Bolzan acredita que as moléculas, ao se reagruparem, assim procedem em virtude de uma trama fluídica pré-existente que exerceria uma ação organizadora ao nível molecular. Isso você vai ver em um livro que se intitula Fenômeno de Transporte, edições Calvário, São Paulo, 1972. Ainda sobre o instigante fenômeno de transporte, destacam-se as pesquisas desenvolvidas pelo professor Johann Carl Friedrich Zollner, de Leipzig, incerta em Física Transcendental, livro publicado pela FEB de 1906. Estudando fenômenos obtidos através do médium Henri Slade, Zollner registrou notáveis manifestações. Uma corda onde foram feitas alguns nós teve suas pontas unidas e seladas por um lacre. Após algum tempo, durante uma sessão com Slade, os nós estavam desfeitos e o lacre permanecia inviolado. No interior das caixas, ou cofres vazios e hermeticamente fechados, após serem abertos, surgiam objetos ou eram retirados de lá. Certa vez, uma pequena mesa desapareceu durante uma sessão diante dos olhos atônitos de Zollner e outros.
e reapareceu após transcorrido algum tempo, caindo cuidadosamente sobre o assoalho. Em uma louça formada por duas tampas superpostas, fechadas e seladas pelos investigadores, quando abertas havia mensagens escritas no interior de ambas, argolas de madeiras colocadas no pé de uma mesa de cerca de centro eram retiradas e permaneciam intactas. Em virtude dessas e de outras manifestações paranormais de natureza objetiva ou tangível, Zollner postulou que o nosso espaço físico tridimensional seria uma seção de um espaço de 4 dimensões. Habitando esse interespaço, seres inteligentes tetradimensionais operariam sobre o nosso universo. Quem são esses seres inteligentes tetradimensionais operantes? Quem são eles? É o cérebro do indivíduo que está sendo pesquisado? Ou é o espírito? Provando o fenômeno de transporte, metafamismo e os exteriorizantes, que é postergaste, isso é, fenômeno de pancada e etc, etc. As sessões que Zollner realizava com slide eram feitas à plena luz, estando presentes em várias delas observadores ilustres. Dentre eles podemos citar Wilhelm Edmund Weber, professor de física da Universidade Göttingen, Gustav Theodor Fischer, professor de física da Universidade de Leipzig, e W. Schember, professor de matemática da Universidade de Leipzig. Quanto ao fenômeno da voz direta, pesquisado por Odilon Negão, é de bom alvitre que tentemos explicar ao leitor quais os seus mecanismos. Entre as inúmeras manifestações mediúnicas observadas nos fenômenos supranormais de natureza objetiva, encontra-se uma considerada por vários pesquisadores como a mais importante e rara, que se caracteriza pelo estranho e impressionante aparecimento espontâneo no espaço de vozes materializadas, autônomas, individuais, independentes do médium, dirigindo-se nas sessões às pessoas componentes do círculo, como sendo de entidades já desaparecidas da vida terrena. É a manifestação fenomenológica da chamada voz direta. São vozes que partem, por vezes, de vários pontos da sala, isso é, cantos, teto, assoalhos e etc., sem absolutamente provirem do médium e claramente percebida pelos assistentes. Na maioria das vezes, principalmente quando a corrente mediúnica é de pouca intensidade, elas aparecem muito fracas, cochichadas. Entretanto, as sílabas emitidas são perfeitamente articuladas, formando palavras que soam por vezes bem audíveis ao nosso aparelho auditivo. Há casos, porém, em que numa sessão uma ou mais vozes se apresentam normais,
com tonalidades semelhantes às de uma conversação à voz natural. E mesmo vezes há em que acontece essas vozes reproduzirem o timbre, o acento e a sonoridade idêntica às das vozes de pessoas conhecidas quando de suas existências na Terra. Este fato extraordinário tem sido em inúmeras ocasiões atestado não só por pesquisadores metapsiquistas, mas ainda por pessoas frequentadoras de sessões espíritas desse gênero, as quais têm rigorosamente identificado essas modulações articuladas, audíveis, como pertencentes a pessoas já falecidas e delas conhecidas, salvo as casas espíritas sérias, que as pseudo-casas espíritas não conhecem isso. Você fala disso em determinado centrinho que tem por aí, meu amigo, é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Isso já aconteceu conosco. É tanto que eu não falo em outro lugar. Só falo aqui. Já é um convite para quem deseja me chamar para falar. Não me chame que eu não vou. Já fui muito vilipendiado por falar nesses termos. Inclusive, eu que não tenho muita habilidade para falar de romances, de tratar do mediúnico, né? Eu fui proibido, né? Atribuindo a mim só falar de evangelho. Dei um adeus e nunca mais voltei lá, para minha felicidade e meu bem-estar. Senão eu estaria tão burro quanto, né, falando desse evangelho deturpado que está aí, que os religiosos deturparam. Querem prova disso? Lê Cristianismo e Animismo de Leon Denis. Né? Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Veja aquela nota preliminar que tem nesse livro, para você ver que beleza, que espetáculo de pesquisa aqueles pesquisadores fizeram. Ele cita ali com toda a propriedade de verdade. Aí vocês, partidaristas, evangelistas, vão tomar um gerizo dessa coisa que está na religião, tida como uma palavra de Deus. Né? As vozes podem se manifestar por duas maneiras: por intermédio de um megafone de metal ou sem ele. O primeiro caso é o mais comum. O aparelho metálico é levitado a uma certa altura e a voz que sai de órgãos vocais materializados na parte mais ampla do megafone passa pela sua extremidade menor, ligeiramente ampliada, para ressoar no pequeno espaço da sala onde se acham em círculo os assistentes. No segundo caso, a voz aparece independentemente de auxílio do megafone. Também não provém do médium. Esse processo é mais raro e muito mais interessante, porque a voz é de tom exclusivamente humano, sem trazer o timbre metálico do instrumento. Em qualquer dos dois processos citados, que constitui a chamada voz direta, as entidades que se manifestam se dirigem para alguém do grupo, identificando-se e falando-se de assuntos íntimos quando se trata de parentes ou de pessoas conhecidas. Não é raro nos ambientes onde predominam conjuntos culturais homogêneos
apareceram vozes que se dizem de grandes vultos da ciência, da filosofia, etc., que vêm, por alguns instantes, falar de coisas altamente profundas e instrutivas. Muitas vezes, até predizem certos acontecimentos com precisão matemática. Está provado por certo número de pesquisadores metapsiquistas que essas vozes não são produzidas pelo médium, logo é produzida por alguém. E eu não sei por que muitos ainda temarem negar o espírito, né? Em algumas sessões já foram observadas com a atuação de um só médium, duas ou mais vozes ressoarem no recinto ao mesmo tempo, cada uma com personalidade própria e timbre diferente. As sessões de voz direta, na maioria das vezes, só se realizam em plena escuridão. Entretanto, já foram obtidas, com êxitos surpreendentes, várias sessões de voz direta no claro e durante o dia. Isto aconteceu em 1925, pela primeira vez na Inglaterra, às expensas da Faculdade Mediúnica de George Valiantini, nas sessões de Herbert Dennis Bradley, no célebre escritório Julia, em Londres. Vejamos como esse experimentador descreve esse acontecimento notável na história do desenvolvimento das pesquisas espiríticas ou metapsiquistas, no seu livro A Sabedoria de Deus, ou A Sabedoria dos Deuses, a página número 286. Às 12h30 nesta ensolarada manhã de 17 de março de 1925, corria em parte as cortinas do escritório em que soem se realizar as sessões. Ainda restava luz suficiente para distinguir claramente os diversos objetos do aposento e para estudar a expressão do semblante de George Valiantini, o médium. Valiantini segurou a buzina por um extremo e apliquei o ouvido na parte estreita e esperei alguns instantes. Pude ver durante a sessão o semblante de Valiantini. Após uns pequenos golpes, ouvi uma voz que sussurrava dentro da buzina. Dionísio. Saudei a voz e perguntei quem era. A resposta se ouvia claramente. Warre. A voz continuou. Alegro-me muito de ver-te. Fiz notar o progresso que supunha obter a voz à luz do dia e ela respondeu que era muito difícil. Sua voz, apesar de não ser forte, era bastante clara. Meu tio Warren disse: tua tia Ann está aqui, e logo desapareceu. Então se ouviram as claras notas da voz de minha tia, que me saudou, chamando-me pelo nome. Estou te ajudando no teu trabalho, disse, e também a Herbert. Não resta dúvida que a produção da voz direta no claro e durante o dia é já um grande avanço nesse domínio da fenomenologia metapsíquica. Deve-se isso
a tenaz persistência que Bradley, que foi um dos grandes pesquisadores dos fenômenos de voz direta, e a Valiantine, o mais possante médio desse gênero que apareceu na Inglaterra nesta época, neste mundo de prova e expiação. A gente fica por aqui. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho da noite, que é trabalhar com aqueles que os metapsiquistas não admitem. É porque eles não sentem na pele. É como o Cristiano fala, né? No dia que eles sentirem na pele, aí eles acreditarão. Mas eles não estão sentindo ainda. Mas tem uma questão: eles vão reencarnar. A lei da reencarnação existe para todos. E eles vão reencarnar. E um dia eles vão ser médios de efeito físico. Um dia vai ser médio de manifestação para receber esses espíritos. Que muitos médios recebem ali, ó. E muitas das vezes o espírito é tão tenebroso que os médios esperam ali a rajada de sangue, como que os médios estivessem sentindo aquilo. E os médios saem quando terminam inteiramente perfeito, sem nada sentir como de fato entraram. Né? Um dia eles serão médios. Eles vão ter que sentir na pele. Claro. Que é para ele dizer, não existe. Espírito não existe. Tudo isso explica pelo recesso da subconsciência. Só dando risada. Só dando risada. A gente fica por aqui.